Bem-vindos ao Brainstorming, o único programa onde bolachas, créditos à habitação e preservativos para telemóveis conseguem coexistir sem causar estranheza. Mas isso é só parte da história, porque este ano, pela primeira vez em Portugal, acontecem os The Fork Awards e é com Sérgio Sequeira, Country Manager Ibéria da The Fork, que vamos falar sobre isso e muito mais. Ladies and gentlemen, take your seats. Brainstorming is served. Vamos a isto? Primeiro, o Banco Inter, que lançou uma campanha tão futurista que o próprio Marty McFly ficaria confuso. Em vez de overboards, temos prestações fixas. Para sempre, esta entidade bancária imaginou um futuro daqui a 30 anos, onde as prestações são tão previsíveis quanto aquele empregado de mesa que faz piadas sobre a sopa e outras coisas. Bom dia, queria uma sandes mista e uma meia de leite. Queria, já não quero. E também a malta do banco de trás, que, imagine-se, daqui a 30 anos ainda pergunta: Já chegamos, já chegamos, já chegamos. O conceito ganha vida em 2 filmes publicitários, criados pela Alta Via Pixel Portugal, com direção criativa de Márcio Martins, que de resto partilha a redação com Ana Nascimento, a produção da Fast Forward e realização de João Teixeira. É com a aposta no humor que o banco quer vender crédito à habitação. E faz sentido, porque, sejamos honestos, não há nada mais divertido do que uma boa hipoteca. Exato. Há mais de 170 anos, nasceu a Nacional. Agora temos a Nacional, que está a dar uma nova vida às suas bolachas. Porque, afinal de contas, quem é que não precisa de uma mudança de look ao fim de 175 anos? Massas, farinhas, bolachas, barras, cereais. A campanha que apresenta a nova imagem conta com a criatividade e produção da Poets and Painters e dá origem a um filme realizado por Ricardo Gaspar, com som de Miguel Guia, do estúdio Mezzanine, e a locução de Ian Velosa. A fotografia é da responsabilidade do estúdio Nuno Correia. As bolachas em si continuam com aquele sabor de sempre, mas agora vêm envolvidas por embalagens novas e elegantes, prontas para conquistar até os influencers mais exigentes. Ora, se, como já vimos neste episódio, o futuro é incerto, ao menos podemos garantir que as bolachas continuam saborosas e crocantes. Pelo menos é o que diz a Nacional. Mas nós só acreditamos quando provarmos. Cookies da Nacional. Não há 2 sem 3. Já agora, Nacional. Rua João Saraiva, número 7, 1700 248, Lisboa. Fica a dica. Nesta edição do Brainstorming temos o prazer de conversar com Sérgio Sequeira, é Country Manager Ibéria do The Fork. The Fork escreve-se tudo junto, já falámos aqui sobre isso antes de começarmos a nossa entrevista, a nossa conversa. Sérgio, bem-vindo aqui ao Brainstorming. Obrigado. Estás cá hoje por muitos outros motivos, mas sobretudo para falar dos The Fork Awards, que comemoram a gastronomia e os novos talentos. Isto de há 6 edições é esta parte. Pela primeira vez o evento vai acontecer em Portugal e eu vou querer falar contigo sobre isto, mas antes de falarmos sobre o que é que vai acontecer em Portugal, em que é que consiste este evento, este The Fork Awards? Ora, muito bom dia a todos. Trata-se de um galardão que, sob a forma de um evento que vai decorrer no dia 18 de novembro no Convento do Beato em Lisboa, onde vamos celebrar a inovação e na gastronomia em Portugal e o talento, e vamos premiar as melhores aberturas do último ano, ou seja, dos últimos 12 meses. Ok. Ou seja, restaurantes que já existissem antes do último ano ficam de fora desta competição, por assim dizer. Sim, esta competição vai envolver desde restaurantes que abriram desde julho de 2023 até junho de 2024. O que é que nós pedimos aos cerca de 50 chefes de referência em Portugal, mais algumas personalidades relevantes do setor da restauração em Portugal, no total 55 pessoas. Importante dizer que destes chefes, são 49, cerca de, portanto, mais de metade são chefes com estrela Michelin, portanto estamos a falar de chefes muito conceituados em Portugal e também internacionalmente. Todos eles portugueses? Todos eles portugueses.
pedimos a esses chefes para nomearem, para escolherem a sua abertura favorita, ou seja, o seu restaurante favorito que abriu nos últimos 12 meses e, portanto, com isso conseguimos 31 nomeados. É natural porque houve algumas superposições, não é? Alguns deles escolheram restaurantes iguais. Numa dispersão geográfica nacional, ou seja, não certo. há só restaurantes de uma região ou de algumas regiões em específico, não houve essa limitação, não colocaram essa limitação aos chefes. Não colocámos nenhuma limitação, há restaurantes de 7 distritos, eu posso nomear Lisboa, Porto, Faro, Santarém, Évora, Aveiro e Leiria. Boa. Pronto, acho que disse os 7. E pronto, esses 31 nomeados depois vão ser sujeitos a uma votação pelos utilizadores do The Fork. Basicamente vão estar listados num website. Ok. E a partir de quando? Já se sabe quando é que essa listagem está? 12 de setembro. 12 de setembro. A partir de 12 de setembro fica então disponível para a votação do público. Até 15 de outubro. E depois é feita alguma ponderação com as opiniões dos chefes, com as avaliações de quem já foi a esses restaurantes, ou estes prémios da Fork Awards são atribuídos unicamente por esta votação? Portanto, a nomeação que faz uma pré-seleção destes restaurantes é feita pelos chefes. Portanto, temos aqui uma opinião especializada do setor. E depois temos a opinião dos utilizadores que vão, entre os 31 nomeados, escolher, e é por número de votos, basicamente. Ou seja, qualquer avaliação melhor ou pior que esses restaurantes tenham tido no seu serviço diário não tem qualquer influência para a atribuição deste basicamente é o número de votos que os utilizadores vão fazer durante este período de votação que vão, digamos, atribuir aos 10 mais votados, e depois a escolha do utilizador será o mais votado. E imagino que por esta altura já muitos restaurantes, proprietários e chefes estejam em pulgas para saber se estão nessa lista de nomeados. Mas há mais duas coisas que eu gostava de dizer. Vamos a isso então. Primeiro, sobre o conceito em si. Basicamente trata-se de um evento e de um galardão de portugueses para portugueses. Porque é organizado pelo The Fork em Portugal, pela equipa portuguesa do The Fork que trabalha em Portugal, e para portugueses, ou pelo menos para restaurantes portugueses, porque envolve apenas restaurantes que operam em Portugal. E Sérgio, já agora quantas pessoas é que fazem parte da equipa do The Fork em Portugal? Neste momento são cerca de 25 pessoas. Uau, muita gente. Obviamente nem todos participaram diretamente, trata-se mais aqui da equipa de marketing, mas também com o apoio da nossa agência, não sei se posso dizer o nome, claro. A Lemon, que nos apoiou neste evento. E outra coisa importante dizer também é que este é um evento e um galardão aberto a todo o setor, ou seja, não concorrem apenas os restaurantes que trabalham com o The Fork, que são parceiros do The Fork. Neste momento são 3.700 restaurantes já parceiros do The Fork, mas qualquer restaurante, mesmo que não sendo parceiro do The Fork, pode ser escolhido pelos chefes, nomeado, e depois pode ser alvo dessa votação e pode ganhar. O The Fork pretende também ter um papel ativo na descoberta de novos talentos pelo mundo da gastronomia. Como é que o fazem para além deste galardão, destes prémios que agora vão atribuir? Como é que fazem isso no dia-a-dia? Contribuir para a descoberta de novos talentos e de novos espaços? Eu diria que nós temos uma equipa em campo, uma equipa de angariação de restaurantes, provavelmente é a equipa mais numerosa que nós temos no The Fork em Portugal, e eles estão sempre à procura de novos restaurantes, novos conceitos que estão a surgir, que são interessantes para os nossos utilizadores, e portanto esse trabalho é feito de uma forma diária desde que nós existimos. E faz parte do nosso métier, porque sabemos que quanto mais variada e mais interessante for a oferta que nós temos no The Fork, maior é o interesse dos utilizadores também, do consumidor final, em utilizar a nossa aplicação. E, portanto, já se pode dizer que se um restaurante não estiver no The Fork, praticamente não existe? Existem canais alternativos, eu não gosto de dizer isso, mas eu posso partilhar alguns números que dizem que realmente o The Fork, eu não diria que é incontornável, mas é uma ferramenta muito importante para os restaurantes hoje em dia em Portugal. Eu vou só partilhar o número. Nós, o mês passado, no mês de agosto, sentámos 908 mil pessoas em Portugal, nos restaurantes em Portugal. 908 mil. Se dividirmos pelos 3.700 restaurantes que nós temos, isso significa que nós sentámos em cada restaurante 245 pessoas, em média. Obviamente há restaurantes onde sentámos mais e outros onde sentámos menos.
mas em média 245 pessoas em cada restaurante é uma ferramenta muito importante. E pelo que eu já percebi, fazendo marcações também através da vossa aplicação, para além dos conhecidos descontos e das ferramentas para o utilizador, também há outras ferramentas de background, se assim posso dizer, que às vezes há restaurantes que não aparecem listados ou que não é tão fácil marcar através da vossa aplicação, mas que através dos sites dos próprios restaurantes ou das aplicações conseguimos fazer essa marcação através do The Fork. Portanto, este conjunto de ferramentas é também muito útil para os restaurantes, não é? Sim, todos os restaurantes que trabalham connosco estão listados no The Fork, são os tais 3.700. Tem uma ferramenta de software de back-office que lhes permite fazer a gestão dessas reservas e gerir a sala e gerir a operação do restaurante, fazer turnos, gerir o tema das não comparências, etc. Portanto, todos os restaurantes, há versões mais evoluídas que outras. Nós temos a versão mais básica e depois temos 2 versões mais evoluídas, mas todos eles têm uma versão dessa para poderem aceitar as nossas reservas. Porquê? Porque os utilizadores, quando reservam, precisam de saber em tempo real se essa mesa está disponível ou não. E, portanto, os restaurantes têm que ter essa disponibilidade colocada no software. E sentem também que é uma aplicação em que as pessoas confiam, certo? Sem dúvida, sem dúvida. Gerir uma operação com 3.600 restaurantes não é fácil. No fundo, a nossa operação, nós somos um marketplace que liga os utilizadores todos, centenas de milhares de utilizadores, a estes 3.600 restaurantes. E, obviamente, essa operação não é isenta de falhas, não posso garantir que nunca falha, mas a verdade é que raramente falha. Nós temos estatísticas, temos um controle muito rigoroso do que acontece no dia-a-dia nas falhas, e estamos sempre a corrigir e a falar com os restaurantes, etc., para melhorar a operação conjunta. E, portanto, o que posso dizer é que se o restaurante fizer uma boa gestão do software, não há falhas. Por vezes há pequenas falhas que nós tentamos também, sempre em diálogo com os nossos parceiros, com formação, etc. Os restaurantes, antes de serem publicados no The Fork, têm formação para aprender a utilizar esse software. E, portanto, nós tentamos minimizar ao máximo, e provavelmente haverá um outro utilizador onde já lhe aconteceu o problema, mas isso não é comum acontecer, e se repetir várias vezes vai ver que isso não é o standard e não é o padrão do The Fork. E o The Fork consegue ter um impacto mais positivo na promoção dos restaurantes ou na gestão e no streamlining, se assim podemos dizer, da operação diária dos restaurantes? Onde é que conseguem perceber que têm mais impacto, se é que em alguma destas duas áreas? Sim. Eu acho que essas são exatamente as duas áreas onde nós somos mais reconhecidos. A área de maior visibilidade e mais negócio, e os números que eu referi há pouco do mês de agosto são paradigmáticos e revelam exatamente o impacto que nós temos na restauração. Até porque depois são multiplicados por vários euros, não é? Sim, pois. Todas as empresas têm que ser remuneradas pelo trabalho que fazem, não é? E, portanto, eu acho que é aí que nós somos mais conhecidos pela restauração, mas há uma componente que nós estamos a dar cada vez mais ênfase, que é a importância de uma digitalização, e, portanto, nós temos que contribuir também para essa digitalização dos restaurantes, e temos feito esse trabalho desde que existimos, e, portanto, essa digitalização faz com que a operação dos restaurantes seja melhor e eles consigam ser mais eficientes nessa mesma gestão dos seus clientes. A questão dos turnos, das não comparências, a questão da informação, a questão das próprias reservas, como é que da comunicação com os utilizadores, etc., em tempo real, é fundamental hoje em dia. Portanto, e como é que vem o caminho no futuro do The Fork? Como um caminho muito risonho e muito, cada vez mais... Há espaço para evoluir ainda dentro da vossa aplicação? Há coisas novas para criar? Há novas formas de ajudar os empresários, os restaurantes e os chefes? Sem dúvida. Nós estamos sempre com novas ideias, às vezes faltam-nos mãos e capacidade de implementar tudo o que queremos. Posso falar, por exemplo, de uma aplicação que já existe em Espanha, França e Itália. Eu conheço bem, porque eu giro também a operação espanhola, e que se chama The Fork Pay, e é claramente uma funcionalidade muito interessante de inovação, permite aos utilizadores pagarem a partir da app. Ou seja, na prática, vai permitir eu estar num restaurante, já fiz um determinado consumo, posso ver na app do The Fork o consumo que fiz, o custo, etc. A conta está certa e faço o pagamento diretamente porque tenho o cartão de crédito associado à app do The Fork. Isso poupa tempo, poupa dinheiro, poupa tudo, não é?
poupa tempo a todos. Paciência também aos clientes que às vezes ficam muito tempo à espera das contas. Isto é a versão final da funcionalidade. Em Espanha, França e Itália temos só ainda uma versão parcial, que temos que pedir a conta e depois a seguir com a conta, com o valor, podemos pagar diretamente. Ou seja, não temos que esperar pela máquina de pagamento, temos que esperar pela conta. Poupamos um passo ainda, a ideia é vir a poupar os dois. Em Portugal ainda não lançámos este serviço, mas eu gostaria de lançá-lo, é um serviço muito interessante. Fica então essa pontinha do véu levantada para um futuro risonho. Recordar aqui apenas as datas do The Fork Awards. As votações desses 31 restaurantes começam a partir de 12 de setembro e prolongam-se até 15 de outubro. E depois a entrega dos prémios, que recordo já aconteceu em Itália, França e Espanha, que este ano acontece em Portugal no Convento do Beato. A cerimónia está marcada para 18 de novembro. Estas são as datas a manter em mente: 12 de setembro, 15 de outubro e depois 18 de novembro no Convento do Beato em Lisboa. Antes de terminarmos a nossa conversa, quero saber se também nos podes levantar um bocadinho da ponta do véu do que é que vai acontecer efetivamente no Convento do Beato, e os sortudos que tiverem a sorte de participar neste evento, o que é que vão poder encontrar no mundo mágico do The Fork, neste The Fork Awards? Eu antes disso gostava de só lembrar os utilizadores que, para votarem, têm que ter feito uma reserva no The Fork nos últimos 12 meses. Ok, é importante. Importante isso. E para votarem têm que ir ao site que vai ser lançado, que se vai chamar www.theforkrestaurantsawards.pt. E nesse site então vão estar listados os 31 restaurantes, e a única coisa que têm que fazer é colocar o seu e-mail que têm no The Fork, o e-mail que têm como registado no The Fork, de forma a poderem fazer essa votação. Eu vou poder votar. Se não fizeram reservas nos últimos 12 meses, convido a que façam uma agora, mesmo que seja para o futuro, porque assim já vão poder votar. Boa. Ok? Esse pormenor é importante, porque apenas os utilizadores podem votar, e portanto torna aqui o sentido de comunidade ainda mais importante para esta distinção. Exatamente. Portanto, eu há pouco tinha dito que o evento e o conceito era aberto a todos, na parte dos restaurantes. Na parte dos utilizadores é apenas utilizadores de Fork, mas também em Portugal, quem é que ainda não reservou pelo Fork, não é? Não sei. O que é que vai acontecer na cerimónia? Basicamente, nós vamos anunciar por ordem alfabética os 10 restaurantes mais votados, e depois vamos, os 9 mais votados, exceto o primeiro, e depois vamos no final anunciar o vencedor, o grande vencedor, que é a escolha dos utilizadores do The Fork. Vamos ter lá grande parte daqueles chefes que foram chefes júris que nomearam, portanto, chefes mais conceituados. Alguns queiras destacar, ou algum que queiras destacar? É sempre ingrato esta tarefa, não é? Ingrato. Eu acho que posso destacar 2 ou 3 que acho que não me vão levar mal, que são referências, grandes referências em Portugal, e ninguém vai ficar ofendido por não estar incluído neste grupo. Sei lá, uma Marlene Vieira ou uma Justa Nobre, que vão cozinhar nessa noite para nós, e que obviamente não vão estar lá. Também o chefe, por exemplo, o chefe Rui Paula, também já nos confirmou a sua presença, e eu creio que muitos dos 49 chefes que são os chefes júris vão estar presentes, além dos 31 nomeados, que seguramente vão ter que lá estar para receber o galardão. E portanto estamos muito contentes com este evento. Acreditamos que vai ser um grande sucesso. A primeira edição em Portugal tem sido nos outros países tem sido um conceito que tem vindo a crescer todos os anos. Ou seja, no caso concreto de Espanha, que eu conheço bem, porque sim. A primeira edição teve um impacto muito interessante. Quantas edições é que já houve em Espanha? Em Espanha já houve 2, esta é a terceira. Houve uma primeira edição com um impacto muito interessante. A segunda edição cresceu exponencialmente, e portanto os chefes e todo o setor perceberam o impacto deste evento e quiseram aderir ao segundo. No final tivemos que deixar de aceitar inscrições de pessoas até relevantes do setor em Espanha, porque já estávamos cheios, já não tínhamos capacidade de aceitar mais ninguém. Portanto, gostávamos que todas as pessoas que nós convidámos aceitassem este convite para estar presentes, porque vai ser seguramente um grande evento de restauração em Portugal. E ainda para mais, é a estreia, e as estreias não se repetem. Sérgio, no Brainstorming propomos sempre aos nossos convidados que escolham uma música que esteja ligada à sua empresa, ao seu projeto. Neste caso, convido-te a escolheres uma música que esteja ligada não especificamente ao The Fork, mas ao The Fork Awards. Se me des licença, eu vou escolher não uma música, mas um álbum que eu gosto particularmente e que eu ouço com muita frequência, o Alchemy dos Dire Straits, porque eu acho que é uma obra-prima.
É inspirador, não é? É inspirador, e eu acho que os The Four Crescent Wars também vão ser uma obra-prima em termos de restauração. E portanto eu estou convencido que há aqui uma boa ligação entre esse álbum. Dás-nos licença que escolhemos uma das músicas desse álbum para terminar esta nossa conversa? Qualquer uma. Sérgio Sequeira, Country Manager do The Fork, estivemos aqui à conversa sobre o The Fork Awards, primeira edição que acontece este ano em Portugal, apesar de já ter acontecido em Itália, França e também em Espanha, mas é a estreia este ano no nosso país. Falámos também acerca das funcionalidades que o The Fork já põe à disposição tanto dos utilizadores como também dos parceiros e dos restaurantes. Sérgio, muito sucesso, obrigado por teres vindo ao Brainstorming e até breve. Obrigado pelo convite. Bottle of whiskey and a new set of lies, blinds on the window and a pain behind the eyes. E agora, o momento que todos esperavam: preservativos para o telemóvel. Sim, a Billy Boy criou o CamDom. Afinal, proteger o coração e outras coisas é importante, mas e proteger a câmara do telemóvel? Fundamental, claro. O CamDom foi concebido para ser tão simples de utilizar como colocar um preservativo. Antes do momento do amor, os utilizadores juntam os seus telefones e deslizam um botão virtual para baixo. Isto ativa um escudo digital que bloqueia todas as câmaras e microfones. Se alguém tentar desativar a aplicação, é acionado um alarme. CamDom já está disponível para Android e iOS. Então, recapitulando, neste episódio tivemos créditos estáveis, bolachas que mudaram de look e um preservativo para smartphones. Se há outro espaço na rádio portuguesa que consiga juntar todos estes ingredientes na bimbi dos podcasts sem ir parar ao extremamente desagradável, então eu quero saber qual é. No próximo episódio, talvez falemos sobre como é que pode marcar uma reunião Zoom com o seu frigorífico. Ou então não. Mas, para ter a certeza, ligue-se à Rádio Observador às terças-feiras, depois das 3h30 da tarde e a qualquer altura em podcast, para ouvir, repetir e partilhar. Com a ajuda à produção da Inês Neto e a sonoplastia da Mariana Sousa Aguiar, eu sou o Hugo Silva e espero por si no próximo Brainstorming. Até lá!